Olá a todos, sou Diego Tiscar, psicanalista do Instituto Vórtice de Psicanálise e membro do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E hoje estamos para mais um Respondendo os Inscritos. O primeiro vídeo foi muito bem, eu estou gravando antes de ter números totais, mas fiquei muito feliz. E o que me deixou mais feliz ainda é outra pergunta. Outra pessoa, a Marília Shidishino. Desculpe se eu errei seu nome, mas a Marília, ela pediu um vídeo e fiquei muito feliz com esse pedido, resolvi gravar e cá estamos nós, né? Como você já deve ter visto na descrição, o desejo e a melancolia. E essa é uma excelente pergunta. Por que é uma excelente pergunta? Porque perguntas boas são aquelas que a gente tem dificuldade para responder. Então, cá fui eu, no minha edição de Luto e Melancolia, da Jorge Zaha. Também dei uma olhadinha no dicionário de psicanálise da Mademoiselle Rodinesco e o vocabulário de psicanálise do nosso amigo Laplanche, também conhecido como o Lacan que simplifica. Então vamos lá, né? Eu resolvi separar essa resposta em duas partes e depois eu junto elas, né? Tipo, o que é o desejo e o que é melancolia. O desejo, a gente já tem um ponto interessante aí, né? O Freud, ele nos diz que o desejo é uma concepção dinâmica, ou seja, dinamismo, movimento. O desejo não é uma coisa estática, não está lá parado, tá? E aí a gente chega num ponto fundamental para o pensamento freudiano, para o pensamento psicanalítico, e sem o qual não dá para compreender, não dá para entender, não dá para pensar psicanálise. A base da psicanálise é fisiológica. Goste você ou não, muita gente questiona, muita gente esperneia, muita gente faz mimimi, mas a base psicanalítica é fisiológica e você não consegue falar de psicanálise sem esta base. E o que o desejo tem a ver com isso? Vamos lá. Quando nós nascemos, aquela ideia do Lacan, o bebê é um pedaço de carne. O que ele está falando? Ele está falando que o bebê é um ser fisiológico, tá? Quando nasce, o bebê humano não é diferente do cachorrinho, não é diferente do periquito, não é diferente do elefante, não é diferente da baleia. Não, ele é uma criatura fisiológica. E quando ele nasce, ele vai sentir uma coisa que ele ainda não sentiu: dor. E o que é essa dor? Ele vai sentir fome pela primeira vez. Ele vai sentir frio pela primeira vez. Ele vai ter os olhos feridos pela luminosidade pela primeira vez. O sistema nervoso da criança, assim como o psiquismo da criança, não estão formados. Então ela não sabe o que é isso. Não existe linguagem, tá? A criança não sabe o que é frio. A criança não sabe o que é calor. A criança não sabe o que é fome. Não. Tem dor. Tem desprazer. E aí a criança, ela é acolhida. Ela é amamentada. Ela sente o calor do corpo da mãe. Ela sente o leite. Ela sente o efeito do leite no estômago. Aquilo vai saciar a fome. Isso vai dar, pela primeira vez, o prazer. Vai cessar o desprazer. Temos aí o desejo, o nascimento do desejo, ou se você quiser, para ser mais exato, tá? A gênese do desejo.
Podemos pensar que o desejo é uma tentativa eterna de recuperar esta sensação. Só que aí nós temos um problema. Nós não somos mais seres fisiológicos. Então nós nunca mais vamos recuperar essa satisfação, tá? Nós já fomos atravessados pela cultura, nós já criamos linguagem, nós já pervertemos a natureza. O ser humano ele é uma perversão da natureza. É só você olhar um cavalo selvagem e olhar seu amigo. Você vai ver uma grande diferença. O que acontece então com o melancólico? Então vamos lá. O desejo, a gente tenta repetir isso, nunca vamos ser eficazes, mas nós usamos objeto. O que é objeto? Qualquer coisa. Qualquer coisa que tem investimento de libido que vai significar alguma outra coisa, né? Então, minha relação com qualquer coisa. Então, meu trabalho, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu detesto, meus hobbies, minhas paixões, meu passatempo, Fórmula 1, objeto. E a partir dessa relação com o objeto é uma tentativa de recuperar aquele prazer lá atrás. Mas ele nunca vai vir, ele nunca vai voltar, porque ele sempre vem com uma defasagem. Então você pode pensar que todo prazer vai vir com uma dose de desprazer, tá? E o desejo é que faz esse movimento, essa tentativa. O melancólico, ele deu azar. Por que ele deu azar? Porque ele chegou muito perto dessa verdade. No fundo, a gente sabe que sempre que conquista alguma coisa, sempre que alcança alguma coisa, nunca estamos plenos. A gente até brinca com isso, né? Mas se eu tiver pleno, a vida perde a graça. Oscar Wilde disse que tem duas grandes tragédias nesse mundo. Uma é conseguir o que se deseja, a outra é não consegui-lo. A gente tá falando de desejo. E a gente tá falando de toda essa tentativa de buscar no objeto essa satisfação, no fundo ela nunca vai chegar no objetivo. Mas a gente também dá uma ignorada, sabe? A gente dá uma de João sem braço e segue a vida. O melancólico não consegue, sabe? E aí é importante, né? A gente já entra na melancolia. O que é a melancolia? A melancolia é o que lá atrás era chamado de psicose maníaco-depressiva. Hoje, a melancolia tem um nome que está bem na moda: transtorno bipolar. Então estamos na psicose. E a psicose ela tem uma característica, seja qual for, ela desmascara, ela revela uma verdade inconveniente. E é por isso que trancamos os psicóticos, tá? Qual que é a verdade inconveniente que o psicótico está falando pra gente? Então, toda essa busca por satisfação não vai dar em nada não, viu? Você está correndo atrás de uma coisa que você não sabe que existe. E aí tem a questão, né? Quando o Freud ele nos fala da melancolia, ele recorre ao luto e ele faz uma separação. O luto é um processo natural, a melancolia não. Qual que é a diferença? O luto, você perde alguma coisa, você perde um objeto, qual que for, vai ficar um vazio, vai ficar um buraco. E aí ocorre uma luta entre o não querer aceitar que aquele objeto não está lá e a realidade que se impõe e diz: não está mais lá, não adianta, não está mais lá. No fim, a realidade vence. Então é um processo natural, é um processo de aceitação, um processo de preenchimento deste vazio. A outra leitura muito bonita que eu acho do luto, né? Quando ocorre o luto, né,
há um relacionamento com a vida. Porque ficam as memórias, ficam os momentos, fica um rastro de um prazer daquela situação do que foi perdido. Na melancolia é a vitória da morte, porque não fica. Porque nesta tentativa de embate entre o que eu quero e o real, você tem a derrota da realidade. Mas como se a realidade ela se impõe? Ao esquecimento do objeto perdido. E com isso vem a culpa por ter destruído o objeto. E esta culpa por ter destruído o objeto vai afastando e vai escondendo cada vez mais este objeto. A dinâmica da psicose ela vai cindindo. Daí a ideia do Freud. A melancolia é a sombra do superego que recai sobre o ego. Então, se a gente tem essa percepção psicótica de que o desejo ele nunca vai ser satisfeito, na melancolia a gente vai ter a negação dessa descoberta. Para negar, a gente volta lá no termo freudiano, a renegação, e que a renegação é uma tentativa de negar uma verdade, de desviar os olhos de uma verdade, de fazer de conta que aquilo não existe. Claro que o meu fazer de conta que aquilo não existe é alegórico, não é uma coisa refletida. Mas há esse desviar o olhar, esse eu não estou vendo, colocar algo na frente, colocar algo no caminho. Então podemos pensar que o superego faz essa função. Ele, no fundo, o superego está protegendo de uma cisão total. Tá? Espero ter respondido. Como sempre, dúvidas, sugestões, críticas, escreva aqui embaixo. Tá legal? Muito obrigado e até a próxima.